na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando o nosso Ceará Notícias de hoje, quinta-feira. Você que tá ligado com a gente na programação da Rádio Ceará News, muito obrigado pelo carinho da audiência, agora sim. Olha aí, rapaz, essa Jéssica entende até de iluminação. Muito bem, obrigado, tá bom, Jéssica? Jéssica Tayane, pelo auxílio técnico aqui na programação da Rádio Ceará News. Pois bem, gente, 11h01, estamos começando o nosso Ceará Notícias de hoje, comigo Eduardo Calegari, você do outro lado. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha pelo YouTube, você que está ao vivo nesse momento, conversando comigo, batendo esse papo. Ah, mas eu só tô te vendo, Calegari. Não, você pode conversar, gente, você digita aí na nossa live, ao vivo, e aí eu vou ler para você aqui, né? O seu comentário, a sua solicitação. Ah, mas eu também não tô gostando do teu programa. Pode botar, eu leio do mesmo jeito, viu? Eu leio lá do Piauí, que não tem esse negócio de vergonha não, a gente fala. O pessoal tá gostando, a gente diz, se não estiver gostando, eu digo também, aí o dono resolve, né? Mas tá dando certo. Vamos lá, seguindo com o nosso programa, com a produção de peso, é claro, não tem como dar errado, sob a direção jornalística da minha amiga Camila Lima, uma das mais competentes profissionais do ramo, minha amiga jornalista Camila Lima, Apolônio de Lima, e também a estagiária Jéssica Tayane, a estagiária mais bem tratada, mais bem cuidada do Ceará. Se você acha que vida de estagiário é ruim, a Jéssica Tayane pode fazer um relato. Vamos fazer um canal do YouTube com o nome Vida de Estagiário, e ela vai falar, olha, eu sou muito bem tratada e tal, e tal, e tal. Aqui que estagiário não pena não, aqui estagiário aprende, vai pra vida, mas também sai com vontade de ficar. A gente bota logo pra se apaixonar. Mas brincadeiras à parte, você vai conferir o nosso programa ao vivo, as notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Notícias ao vivo aqui no Facebook e também no YouTube. Estamos também transmitindo ao vivo para o nosso site www.cearanews.com.br. É o Ceará com S-I, Ceará Grande. Facebook, você já sabe, é Rádio Ceará News. Aí você procura no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, é o mesmo nome, Rádio Ceará News com S-I. Você pode participar com a gente, mandando a sua mensagem de texto. Tá ligadinho aí já o WhatsApp, Jéssica? Dá uma conferida. O nosso WhatsApp é o DDD 85 981130301. Tá na mão da Jéssica Tayane para você receber aí, para você dar o seu oi, mandar a sua pauta e tal. Não, pode deixar aí. Se aparecer alguma coisa, você vem pra cá. Ah, mas é porque tá tendo um problema aqui na minha rua, Calegari. Eu quero que você mostre aí no programa. Se você quiser entrar, entra até ao vivo. Você, repórter ao vivo aqui no programa, é só mandar o seu contato aí no nosso WhatsApp, 85981130301. É o nosso WhatsApp para você participar com a gente da programação da Rádio Ceará News. Vamos começando o nosso programa trazendo informação para você que tá ligado com a gente. Ceará Notícias. Lula é condenado a 12 anos de prisão por sítio de Atibaia. Tempestade deixa 3 mortos do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Partidos fecham acordo e elegem toda a mesa diretora no Senado. Mais de 180 pessoas continuam desaparecidas em Brumadinho. Infelizmente, 150 mortes já foram confirmadas. Tribunal de Justiça libera 13 milhões de reais para Vale ressarcir gastos do governo mineiro. Sérgio Moro acata mudanças para o projeto anticrime. Presidente Bolsonaro melhora, mas segue sem previsão de alta. Corregedoria abre investigação no caso dos 82 votos em eleição do Senado. Conversa que tava lá o Gasparzinho, o fantasminha, camarada, votando também? Que é isso? Vítima de acidente entre ônibus e caminhão não tem braço reimplantado. Eu tinha lido ontem, inclusive, que teriam colocado já lá no lugarzinho de novo o braço do rapaz. Mas parece que teve uma rejeição, né? Meu Deus, que pena. A Brasel propõe ajuste na lei dos alvarás. FIES abre inscrições para a partir de hoje. E Jair Bolsonaro pode ir aos Estados Unidos em meados de março. Ah, Maria, o homem nem saiu da cama ainda, já estão querendo rogar ele para os Estados Unidos. Se acalme, minha gente. Deixa ele chegar aqui. Ele tem que bater o ponto dele como presidente aqui ainda. Pode sair da cama e viajar, não. Daqui a pouco não pode nem defender mais.
E aí tinha um pessoal que falava lá do pessoal do passado, né, e tudo. Mas aqui a gente não tem esse negócio de bater e assoprar não, viu? Se o presidente começar a viajar pra cima e pra baixo aí, nós vamos começar a descobrir o que ele tá fazendo que não tá presidindo. Não era nem pra tentar de licença agora no começo. Sei não, viu, Camila? Ai, 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 ai. Bom, tá aí. Jair Bolsonaro, assim que se recuperar, já vai se ausentar, é claro, a compromissos como presidente da República, lá pra março, que não tá muito longe, hoje é dia 7 de fevereiro, já temos menos dias do mês de fevereiro, né? E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos, gente? Primeira informação da Bianca Paiva, da Rádio Nacional de Brasília, na tarde de ontem, quarta-feira, dia 6, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a mais 12 anos e 11 meses de prisão. É muito tempo, né? Agora eu pergunto você aí, será que não tá na hora não dele fazer uma delaçãozinha? Porque já tá mais uma nas costas. Não acredito que você aí do outro lado, independente de escolha política, acha que ele não tem nada a dizer. Eu acho que tem. Eu acho que aquela primeira que ele pensou, assim, no meu entendimento, você que tá do outro lado pode até me corrigir ou colocar a sua opinião, sem problema algum. O Lula levou aquela primeira bronca, inocente, rapaz, será que eu vou ficar preso mesmo? Né? E ficou. E agora recai sobre os ombros do Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, 12 anos e 11 meses de prisão por conta do sítio de Atibaia. A defesa disse que vai recorrer. Rapaz, eu não queria estar nas costas, na pele desse homem não, viu? Vamos conferir mais informações da reportagem de Bianca Paiva, da Rádio Nacional de Brasília, que traz pra gente informações aqui do nosso programa. Bianca Paiva, seja bem-vinda. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado nesta quarta-feira a 12 anos e 11 meses de prisão na ação penal sobre as reformas realizadas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, em São Paulo. Segundo informações da Agência Brasil, a sentença é da juíza Gabriela Hardt e é a segunda proferida contra ele no âmbito da Lava Jato. A operação apura a suspeita de que as obras de melhorias no local foram pagas por empreiteiras investigadas por corrupção, como a OAS e a Odebrecht. As investigações apontaram que as reformas começaram após a compra da propriedade pelos empresários Fernando Bittar e Jonas Suassuna, amigos de Lula, quando foram elaborados os primeiros desenhos arquitetônicos para acomodar as necessidades da família do ex-presidente. A estimativa é de que tenha sido gasto um valor de cerca de R$ 1.700.000, somando a compra do sítio e a reforma. A defesa do ex-presidente alegou no processo que a propriedade era frequentada pela família de Lula, mas que o imóvel pertence à família de Bittar. O ex-presidente está preso há 10 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa condenação, de 12 anos e 1 mês, está relacionada ao caso do apartamento triplex em Guarujá, em São Paulo. Em nota, a defesa de Lula informou que vai recorrer da nova decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva. Eu não sei não, viu? Eu não sei não. É até complicado de se falar alguma coisa. Queria ter aqui no estúdio Marcelo Medeiros para comentar essa pauta aqui e dar a opinião dele com relação a isso. Mas olha, vou dizer um negócio para vocês aqui que está acompanhando o nosso programa. Aqui a primeira matéria, a primeira pauta, a primeira notícia aqui do Ceará Notícias de hoje, quinta-feira. Como será a vida agora do presidente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Gente, serão prisões que serão somadas? Progressão de regime? O que é que muda agora com essa segunda condenação do Lula, né? Mais uma nas costas. Já tinha a primeira, né? Já tinha sido condenado a 12 anos, se não me engano, em 1 mês de prisão, lá em segunda instância, no processo referente ao triplex do Guarujá, lá em São Paulo. E agora, condenado pelo sítio de Atibaia. Essa segunda condenação na Operação Lava Jato, em cima do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve ter o tempo total de cumprimento de pena aumentado no caso dos recursos sobre essas condenações aí, sobre as duas condenações. Rapaz. Complicado aí, viu? Eu acho que o Lula tem alguma coisa a falar. Deveria.
Se tem, meu patrão, tá na hora de dizer. Chame aí, faça um acordo, porque o negócio complicou agora pro Lula, viu? Pegando mais detalhes sobre essa sentença de Lula, no caso do sítio Atibaia, ele foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A pena é de 12 anos e 11 meses de prisão em regime fechado. E ainda o pagamento de uma multa de R$423 mil. Politicamente ele já está destruído, né? Está proibido de exercer o cargo político por 25 anos e 10 meses. Ele não se candidata mais nem presidente de associação de bairro. Não vai mais. Pesado. Progressão de regime. As regras penais dizem que o condenado pode progredir do regime fechado para o semiaberto depois de cumprido um sexto da pena, quando há soma de 2 ou mais condenações. Esse cálculo é feito com base no valor total das penas, descontado o tempo de prisão já cumprido no momento em que houve a soma. Ele está 1 ano e pouco preso, não é? Vai fazer 1 ano ainda? O negócio não tá bom pro Lula não, viu? Redução de pena pelo triplex levaria ao semiaberto. Enquanto o caso do sítio ainda tramita na segunda instância, Lula aguarda a análise do recurso do Supremo Tribunal de Justiça que poderá levá-lo ao semiaberto provisoriamente. Só que são 2 penas. O cara pode até respirar mais tranquilo em uma situação. E aí, não, mas ainda tem a outra condenação de 12 anos e 11 meses. A situação complicou. Você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para Tainara Pinheiro, direto de Paris. Ela está acompanhando o nosso programa direto de Paris. Muito obrigado, viu, Tainara? Vamos ver se está olhando aí para a Torre Eiffel ou você está olhando aqui para a beleza barroca de Eduardo Calegari. Camila, eu queria uma câmera na Camila hoje. Eu não consigo colocar essa câmera nela. Hoje eu não sei porquê. Gente, eu não... Só descontraindo um pouco o programa. Um abraço pro meu amigo Marcelos Rocha. Zeca Lemos. O Marcelos diz aqui que o óculos de sol que você usa na praia... Eu tô precisando do meu óculos de grau que não tá aqui. Eu não tô conseguindo ler a descrição aqui do Marcelos Rocha. Deixa eu ver se eu pego aqui o celular para tentar dar uma olhada. Ele apresenta o Colabora Inova hoje, aqui na Rádio Serra News, o Marcelos Rocha, que começa a partir das... Jéssica, me dá uma luz, eu sou cegueiro também. Tá bem aqui do lado do notebook, aqui na bancada, por favor. Pega aqui esta lupa, para que eu possa ler aqui a chamadinha do programa do Marcelo. Muito obrigado, a Jéssica Tayane. Olha, hoje no Colabora Inova, que começa logo depois do nosso encontro, eu fico agora de 11 ao meio-dia e também das 2 horas até as 3 da tarde. Em seguida vem o Marcelo Rocha. Hoje tem o seguinte tema: olha, o óculos de sol que você usa na praia pode auxiliar na preservação do meio ambiente. Marca Cearense aposta nesse segmento. Para falar sobre esse assunto, o programa Colabora Inova de hoje recebe a Clecilda Bezerra da Ferrovia. Colabora Inova vai ao ar hoje, 3 da tarde até as 4, aqui na Rádio Serra News, com o Marcelo Rocha e a Tainara Pinheiro. Tainara que está em Paris, mas que deixou aí as suas falas no ponto para que o Marcelo Rocha dispare aqui na programação de hoje. Muito bacana. Colabora Inova hoje, que está acompanhando, você que está ligado na Rádio Serra News, acompanha o nosso programa a partir das 2 da tarde. Logo em seguida tem um Colabora Inova com o Marcelo Rocha. Você está ligado aqui na Rádio Serra News, acompanhando o Ceará Notícias comigo, Eduardo Calegari. As notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Você fica sempre muito bem informado, acompanhando as nossas informações ao vivo no Facebook, no YouTube. Tem também os destaques lá no Instagram e no Twitter aqui da Rádio Serra News. É só você se conectar e acessar também o nosso site, o www.cearanews.com.br, para você ficar ligado na programação especial. Olha, as fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio de Janeiro da noite de ontem deixaram, gente, pelo menos 3 mortos. Em Guaratiba, na zona oeste, uma casa desabou, matando 2 pessoas e deixando 2 feridos. Já na comunidade Rocinha, na zona sul, um deslizamento de terra matou uma pessoa. Próximo dali, no Morro do Vidigal, tenho vontade de conhecer o Morro do Vidigal. As chuvas provocaram deslizamentos de terra, gente, que atingiram 2 ônibus na Zona Sul. Que triste. Os veículos foram atingidos em 2 pontos diferentes por terras e árvores, na Avenida Niemeyer, que liga os bairros do Leblon a São Conrado.
Um ônibus atingido foi esmagado por uma árvore. Os bombeiros ainda não conseguiram entrar, mas acredita-se haver 2 passageiros em seu interior. De acordo com o prefeito Marcelo Crivella, em outro ponto, a pista da ciclovia também, a da ciclovia Tim Maia, foi derrubada e caiu no mar. Com os acidentes, a Avenida Niemeyer está completamente interditada desde a noite de ontem. O município está em estado de crise. O mais grave de uma escala de 3 níveis. As informações são de Vitor Abdala, repórter da Agência Brasil. Érica Christian, da Rádio Senado, traz informações pra gente. Os partidos fecharam um acordo e elegeram toda a mesa diretora do Senado. O plenário aprovou a indicação do PSDB e do Podemos para a primeira e segunda vice-presidências. Foram 72 votos favoráveis e 2 contrários. 3 abstenções e 4 ausências. Ouça agora mais informações sobre os demais postos da reportagem de Érica Christian, da Rádio Senado, que traz informações para você que está acompanhando o nosso programa, que está ligadinho aqui na Rádio Ceará News. Érica Christian, sempre muito pontual com informações para a gente. Acompanhe os detalhes agora. Por 72 votos favoráveis, 2 contrários, 3 abstenções e 4 ausências, o plenário do Senado elegeu Antônio Anastasia, do PSDB mineiro, para a primeira vice-presidência e Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, para a segunda vice. Também foram eleitos Sérgio Petecão, do PSD do Acre, para a primeira secretaria, Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, para a segunda, Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, para a terceira e Luiz Carlos Reise, do PP Gaúcho, para a quarta secretaria. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, destacou a pluralidade dos partidos que vão compor a nova mesa diretora e o entendimento firmado para esta eleição. Já viramos essa página a partir do momento que a presidência do Senado começou a dialogar com todas as lideranças. E a demonstração disso foi nós termos hoje pela primeira vez cada partido ocupando um assento na mesa diretora. Isso nunca ocorreu no Senado Federal. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, questionou o descumprimento do critério da proporcionalidade partidária. Ao desconsiderar o tamanho das bancadas para a escolha dos cargos, os petistas ficaram com a terceira suplência. Que isso tenha sido a última vez em que isso aconteceu, porque a proporcionalidade é a maneira como o eleitorado se representa aqui. É o tamanho de cada partido que é a representação do voto que foi dado na eleição. Então eu espero que nas próximas eleições de mesa isso volte a ser considerado. Apesar de lembrar que a presidência do Senado caberia ao MDB pelo critério da proporcionalidade, o líder do partido, senador Eduardo Braga, do Amazonas, disse que o episódio já foi superado pela bancada. Na política, você tem que ter a capacidade de fazer os embates nas regras democráticas, respeitando o Estado democrático e, diante do resultado, ter a capacidade de dialogar e construir uma agenda para o Brasil. O Brasil não vai ficar parado por causa de uma votação da mesa do Senado. Também foram eleitos os senadores Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo, o Everton, do PDT do Maranhão, Jacques Wagner, do PT da Bahia e Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, para as 4 suplências da mesa. Da Rádio Senado, Érica Christian. Érica Christian, da Rádio Senado, trazendo informações pra gente aqui na Rádio Ceará News. Tá aí, uma bancada que se organizou, né, pra eleger aí todos os componentes da mesa diretora do Senado. As informações completas que você acompanhou aí com a Érica Christian aqui na Rádio Ceará News. Olha, gente, mais de 180 pessoas continuam desaparecidas em Brumadinho. 150 mortes, é isso mesmo, 150 mortes já foram confirmadas desde o rompimento da barragem Córrego do Feijão em 25 de janeiro. Os militares continuam utilizando maquinário pesado para realizar buscas em áreas mais profundas. Ainda não existe previsão para encerrar as buscas às vítimas. Confira mais informações agora com a Dayana Vitor, da Rádio Nacional de Brasília, que traz detalhes na programação da Rádio Ceará News. Confira. 182 moradores de Brumadinho
Turistas e funcionários da Vale continuam desaparecidos desde o rompimento da barragem Córrego do Feijão em 25 de janeiro. 150 óbitos foram confirmados. Desse total, 134 vítimas foram identificadas, a maioria por exames das impressões digitais. Os dados foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Minas Gerais nesta quarta-feira, 13º dia de buscas às vítimas. Os últimos corpos da tragédia foram encontrados na área onde era o estacionamento, perto do vestiário e no local onde ficava a estação de tratamento de minério da Vale. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Aihara, os militares vão continuar utilizando o maquinário pesado para realizar buscas em áreas mais profundas. Foi necessário fazer uma escavação bastante profunda e aí nós conseguimos já acessar essa quantidade de corpos. Nesse momento a gente tem uma utilização bastante expressiva de maquinário pesado, então a gente continua com as 25 máquinas, né? São máquinas que vão desde retroescavadeiras, pás, até veículos anfíbios, caminhões, para que a gente consiga revolver especialmente a lama que está em camadas mais profundas e assim localizar os corpos que eventualmente estejam lá. Não existe data para encerrar as buscas às vítimas da tragédia em Brumadinho. 428 homens dos corpos de bombeiros de todo o Brasil e 27 voluntários trabalham diariamente para encontrar os desaparecidos. O que preocupa é a previsão de chuva para os próximos 10 dias na cidade. De acordo com o porta-voz Pedro Aihara, a corporação estuda medidas para evitar que os temporais atrasem os trabalhos. A gente já tinha essa expectativa de chuvas e já está adaptando as nossas doutrinas para que a gente não tenha nenhum prejuízo em relação à operação decorrente dos eventos climáticos. Nesta quinta-feira, haverá uma reunião no Comando Geral do Corpo de Bombeiros para analisar os trabalhos de buscas. Segundo a Vale, 107 familiares de vítimas da tragédia em Brumadinho já receberam R$100 mil de doação cada. A mineradora estabeleceu que a doação será apenas para as famílias dos mortos que constarem na lista oficial divulgada pela Defesa Civil de Minas Gerais. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, trazendo informações, as últimas informações atualizadas sobre esse caso de Brumadinho. As pessoas que estão sendo indenizadas, como ela bem falou aí, são apenas as pessoas que já constam na lista, né, de vítimas, né, que infelizmente já perderam, o que eu acho errado, né? Não é indenização, mas R$100 mil só para quem já perdeu alguém? Não, gente, eu acho que não. Acho que todos os moradores que tiveram seus bens perdidos lá, a priori já deveria receber para pagar um aluguel, para ter a mínima condição de mudar dali para outro canto. E aí, se constatado depois a morte de algum parente, ingressou o nome de alguém nessa lista, que a Vale indenize de forma diferenciada essas pessoas. Eu acho que tem que ser feita uma análise, porque cada caso ali é um caso diferente. Não é o senhorzinho que tinha uma casa que valia R$200 mil e o outro que tinha um prédio que valia R$1 milhão que vai receber os mesmos R$100 mil. Não. É claro que, mais uma vez, repetindo, a Vale nunca disse que esse valor é a título de indenização, mas escolher agora e colocar em lista de prioridade pessoas que teve entes queridos que se foram, né? Pessoas que estavam ali, que já constam na lista de mortos, por isso vão receber primeiro R$100 mil. Eu acho que é uma escolha desnecessária agir dessa forma. Sabe o tamanho do prejuízo que aquela região teve, não só ambiental, mas sim da estrutura física. Mostram imagens atualizadas, inclusive que você pode pesquisar aí no Google, enfim, imagens de satélite, que lá em Mariana nada foi feito depois daquela tragédia. Continua lá, tudo destruído. Será que realmente indenizaram todo mundo? Será que a história se repete não apenas com a destruição em massa que ocorreu? Pessoas que, infelizmente, já faleceram e estão ali e não podem ainda, as famílias, dar o enterro necessário porque não sabem se podem encontrar os corpos? Situação muito triste. Eu acho que deveria ser analisado de forma diferenciada. O governo, como eu já falei agora há pouco, liberou aí 13 milhões para o governo de Minas. A Vale tem 13 milhões liberados para repassar ao governo de Minas, para reconstruir, enfim, a título de indenizatório também, que o Estado perdeu. E o meio ambiente, como é que fica? Aquelas redinhas de proteção que eles colocam lá, pelo amor de Deus, gente.
Redinha de pescador segura mais lama que aquilo. Já é comprovado que aquilo ali nunca, em hipótese alguma, teve relevância em desastres ambientais. Não diminuiu, não. A lama passou. E os técnicos responsáveis pela propagação, cálculo de propagação da invasão daquela lama tóxica, já disseram que não há mais como definir que dia ela pode chegar ao rio A, ao rio B. Cidades, companhias de abastecimento já estão tomando medidas paliativas, bloqueando o abastecimento, porque ele não sabe se à noite ou pela manhã essa lama tóxica pode entrar nos reservatórios de abastecimento de determinadas localidades. O impacto é gigantesco, não acaba quando se retirar o último corpo lá dessa lama de Brumadinho e nem acaba daqui a 1 ano, 2, 3 ou 10 anos. É muito tempo e essa conta vai ficar muito alta ainda nas costas aí da Vale. Ceará Notícias. Vamos lá, seguindo com informações da Rádio Ceará News. Olha, gente, veja bem. Ainda sobre essa questão da distribuição de chips de telefone para famílias lá em Brumadinho, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, informou que após autorização judicial, a localização dos celulares da população local também foi disponibilizada para auxiliar no resgate das vítimas da região. Graças a Deus, né? Alguém usou a cabeça lá. Todo mundo tem celular. A última localização é válida. O último momento ali, antes de apagar, ajuda e resolve muito. A localização dos celulares da população local também foi disponibilizada para auxiliar nesse resgate das vítimas da região onde ocorreu o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão. O pedido para a Justiça disponibilizar o sinal dos aparelhos partiu da Advocacia Geral da União, que entrou com a medida cautelar de urgência para que empresas de telefonia fornecessem a relação de assinantes de celulares que estavam conectados nas imediações da Mina Córrego do Feijão. De acordo com a Anatel, a cobertura da telefonia móvel na região foi reforçada com o aumento da capacidade das antenas instaladas e o envio de novas estações itinerantes. Também foi estabelecida uma estação móvel de 4G na banda 28 para o atendimento emergencial de comunicação. Outra medida foi a possibilidade dos usuários terem serviços de roaming disponível para fazer ligações de qualquer antena, independente da prestadora. Além disso, após a autorização judicial, a localização dos celulares dos moradores de Brumadinho foi disponibilizada para auxiliar no resgate às vítimas. Informações colhidas do jornal O Povo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou ontem, dia 6, que a mineradora Vale foi autorizada a repassar cerca de 13 milhões e 400 mil reais para ressarcir gastos com serviços emergenciais efetuados pelo governo de Minas, após o rompimento da barragem em Brumadinho. A quantia poderá ser retirada no montante de R$1 bilhão que foram bloqueados judicialmente em ação movida pelo governo mineiro. O repasse desse recurso foi acordado em audiência de conciliação. A Vale também se comprometeu a manter a atuação que vem sendo feita nas cidades atingidas pelo rompimento da barragem. Além do montante de R$1 bilhão bloqueado, a mineradora também está impossibilitada de movimentar mais de R$10 bilhões para ressarcir danos e perdas de forma geral, e R$1 bilhão e 500 milhões para despesas com direitos trabalhistas. Na audiência também foi discutida uma proposta apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais, pelo Ministério Público Federal e pelas Defensorias Públicas da União de Minas. Trata-se de um termo de ajuste preliminar que elenca uma série de compromissos a serem assumidos pela Vale. A mineradora pediu prazo para avaliar e decidir se assina. Uma nova audiência foi marcada para o dia 14 de fevereiro. As informações são de Léo Rodrigues, da Agência Brasil. Vai decidir se vai assinar ou não, é questão de tempo, né? A situação tá grande, tá complicada lá. E a justiça tá apertando o cerco aí para que a Vale realmente venha ressarcir a todos os envolvidos. Um abraço para o seu José Carlos Barrados. Alô, papai! Tá acompanhando o programa lá em Teresina, no Piauí. Muito obrigado pela audiência. Quem tá na audiência também é o Evaldo Alexandre. Um abraço, meu amigo Evaldo Alexandre, também em Teresina, no Piauí, ligados. O Thiago Agra, ele manda um abraço para Camila. Ele mora em Maceió. Abraço, Camila. Thiago Agra tá mandando para você um abraço. Tá dado um abraço aqui, tá? Encaminhado, viu, Thiago? Para Camila Apolônio Lima, que está acompanhando o programa. Bom, gente, olha, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, incluiu no seu projeto anticrime alterações propostas por governadores. Moro disse que foi solicitado pelos governadores com mais preocupação do projeto em habilitar policiais para retirar criminosos mais perigosos com armas pesadas das ruas. O texto inicial da proposta
permite que juízes neguem a liberdade provisória quando o detido em flagrante for reincidente ou incorra em prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais. O mesmo vale para membros de organizações criminosas. Os governadores solicitaram que esse trecho também fizesse referência a pessoas detidas com arma de fogo de uso restrito ou em circunstâncias que indique que ela é membro de um grupo criminoso. Outra inserção, a pedido dos governadores, acatada por Moro, ocorreu no trecho que aborda as teleconferências. Moro havia proposto inicialmente que presos realizassem suas audiências preferencialmente por videoconferência. A nova redação traz um caráter obrigatório e diz que, nesses casos, a audiência deverá ocorrer por transmissão de vídeo em tempo real. As informações são do Diário do Nordeste. Você está acompanhando o Ceará Notícias comigo, Eduardo Calegari, aqui na Rádio Ceará News, a produção jornalística de Camila Apolônio de Lima e ainda de Jéssica Tayane. Olha, a Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional de São Paulo, traz detalhes aqui sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ela diz que ele apresentou melhora, mas ainda não há previsão de alta. Ele voltou a poder caminhar no corredor do hospital, mas as caminhadas não podem ultrapassar o tempo de 8 minutos. Vamos acompanhar mais detalhes sobre essa notícia da Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional de São Paulo, que traz mais informações pra gente aqui na Rádio Ceará News. Segundo o boletim médico divulgado na tarde dessa quarta-feira, a saúde do presidente Jair Bolsonaro voltou a registrar melhoras. Ele fez exames de sangue, de urina e de imagens. E, segundo os médicos, em todos os exames, os indicadores melhoraram. O presidente continua bebendo pequenos copos de água e os médicos já estudam a introdução de outros líquidos e alimentos pastosos. O presidente também voltou a caminhar no corredor do hospital. Caminhadas curtas, que duram entre 5 a 8 minutos. Mas, segundo o porta-voz, o general Rego Barros, apesar dos avanços, ainda não existe uma previsão de alta. O presidente dará alta quando a equipe médica estiver completamente convicta de que ele não voltará mais ao hospital. Então, números nós não podemos elevar à sociedade porque eles podem ser enganosos. O importante, ele sairá daqui pela porta da frente do hospital completamente são e completamente livre de quaisquer sequelas. O porta-voz também diz que as visitas continuam restritas e não há previsão para que o presidente receba ministros, nem pessoalmente, e nem volte a fazer reuniões via teleconferência. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. O homem tá duro e vai sair já já, viu? Já tá governando o país de novo, já tá com viagem praticamente marcada em março. O presidente Jair Bolsonaro já tem e já apresenta melhora no seu quadro clínico. Olha, conforme nós noticiamos ontem aqui na Rádio Ceará News, uma das vítimas da colisão entre um ônibus e um caminhão na tarde de ontem em Fortaleza teve um membro decepado. Ainda ontem ele foi submetido a uma cirurgia de reimplante no Instituto José Frota, porém o procedimento não teve sucesso. A cirurgia entrou pela noite, mas houveram muitas complicações e o paciente segue sendo cuidado no Instituto Dr. José Frota, o IJF, no centro da capital. O Antônio Xavier Silva, de 32 anos, teve ainda a fratura exposta na perna direita. Outras vítimas do acidente, que aconteceu na Avenida Godofredo Maciel, foram o filho de Antônio, Gael Ítalo dos Santos, de 2 meses, que sofreu traumatismo craniano, meu Deus do céu, e Maria José Abreu Feire, de 87 anos, que morreu no local. O recém-nascido também está sendo atendido no IJF e deve receber alta em breve. Acidente gravíssimo ontem, né? Ali na região da Parangaba, coincidentemente, 2 ônibus coletivos em pontos distintos, da mesma região, mas em locais distintos da cidade, se envolveram em acidentes de grandes proporções. Complicado, viu? O Diário do Nordeste, é importante frisar ainda sobre essa notícia, que ainda a perícia só vai dar resultados daqui a 14 dias sobre o que realmente aconteceu com esses 2 motoristas, que houve para que esse acidente de proporção tão grande pudesse acontecer, inclusive vitimando pessoas. O segmento de bares, restaurantes e lanchonetes estão amargando uma mortalidade de cerca de 30% dos negócios de rua. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará, a Abrazel, entre outros fatores, estão a elevação nas taxas de alvarás de funcionamento e o licenciamento ambiental de estabelecimentos comerciais. A Abrazel, Ceará, propôs como uma das soluções para os prejuízos ao setor uma revisão do modelo de cobrança das taxas de alvarás na capital cearense. A entidade sugere que seja adotado
pela Prefeitura de Fortaleza um modelo de cobrança semelhante ao que existe em Salvador. O presidente da Abrazel, Rodolfo Trindade, explica que, em Fortaleza, o valor do alvará é cobrado de acordo com o tamanho do estabelecimento. O teto do valor de alvará de funcionamento é de R$ 5.000 e da licença sanitária de R$ 1.666. Em Salvador, a cobrança é baseada no faturamento da empresa. O teto dessas duas cobranças juntas é de R$ 1.844. Fecha aspas. De acordo com a entidade, 84% dos restaurantes associados estão localizados em via pública e 10% nos shoppings. Os bufês representam 4% e os restaurantes hotéis são de 2% total. Ao todo, são 2.700 estabelecimentos formalizados filiados à Abrazel Ceará, aqui em Fortaleza. As informações são do Diário do Nordeste. Gente, isso dói. Não apenas no bolso do empresário, mas no bolso da gente. Você tá pensando o quê? Que você vai ali no self-service fazer o seu pratinho? Você percebe que a quantidade de comida é menor, você tá fazendo dieta à força. Eu que tenho aqui, né, uma estrutura um pouco mais avantajada, acabo ficando com fome na hora do almoço. Se você quiser jantar, meu amigo, velho, nós somos filhos de Deus. Você já viu radialista e jornalista rico? São poucos, né? Só o William Bonner, o Evaldo Costa. Ô, Evaldo, pague meu almoço hoje, meu patrão. O negócio tá sério. Mas é sério. O self-service nunca foi tão caro. Aí você diz, mas aumentaram os valores. Meu amigo, o comerciante come arroz e feijão. Não é sugesta, não. Feijão ficou caro, arroz ficou caro. E a taxa, já que se não bastasse os impostos incluídos em cima de tudo que você compra para revender, você tem uma estrutura, tem funcionários, tem energia, tem tudo isso que tem que ser colocado na comida, além, agora, de uma taxa que está variando a partir do tamanho do estabelecimento, que foi imposta pela Prefeitura de Fortaleza, que chega a até R$ 5.000. O cara já paga IPTU, IPVA, ISS, aí chega agora mais uma taxa, o alvará de funcionamento, que pode chegar anualmente até R$ 5.000. Dói no bolso do cidadão, que tem que pagar essa taxa, e tem que lembrar que ainda tem 13º de funcionário, férias. Como é que fica a situação do cara que quer empreender no Ceará? Como é que fica a cabeça do empreendedor, do empresário? Eu morro de vontade de abrir um restaurante, mas Deus me livre. Tem condição desse jeito não, é muito caro. R$ 5.000, até R$ 5.000. Situação complicada. Tem que avaliar os prós e os contras disso aí. A sugestão do presidente da Abrazel era taxar isso, colocando como prioridade uma base estatística do que é feito lá em Salvador. Avalie o que é cobrado, quais são as circunstâncias. Se está dando certo em um canto, pode ser que dê certo aqui também. É preciso que o prefeito Roberto Cláudio e as pessoas envolvidas nesse projeto dos alvarás tenham mais contato com os líderes desse setor, para que não dificulte numa cidade tão bonita como Fortaleza e que diminua a qualidade dos serviços prestados em gastronomia, em shoppings, sei lá, apenas 10% dos restaurantes estão em shoppings, né? A maioria estão nas ruas, nos centros, nos bairros, nas grandes avenidas. E isso, gente, pode influenciar na taxa de desemprego, sim. O proprietário vai ter que reduzir o custo de algum lugar. Você acha que vai ser onde? Do bolso dele. Para poder conseguir pagar essa taxa de R$ 5.000, que colocando no pé da caneta equivale a pelo menos um funcionário e meio ou 2, pagando-se as taxas que tem que se recolher do direito do trabalhador. O cara que ganha um salário mínimo custa, em média, para o trabalhador, para o empresário, R$ 2.000. Se você colocar 2 funcionários, R$ 4.000. Se o cara tiver que pagar uma taxa dessa de 5.000, para ele economizar, ele vai ter que demitir 2 funcionários. Para poder ficar de igual para igual, para fechar a conta. É preciso analisar todas essas questões para que no ano que vem a gente não venha aqui noticiar num programa uma queda nas carteiras que foram assinadas no ano de 2018 e 2019. A situação fica complicada para o empresário e se o rapaz vive disso, ele vai ter que repassar essa conta para alguém.
Olha, gente, as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil FIES começam nessa quinta-feira, mais conhecida também como hoje, e vão até o próximo dia 14 de fevereiro. Para os inscritos com renda familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos, a taxa de juros é zerada. Confira essas e outras informações da reportagem de Suzete Calderon, da Rede Nacional de Rádio, que traz detalhes para você que se liga aqui na Rádio Ceará News. Acompanhe. Os estudantes matriculados em instituições de ensino superior que querem financiar o curso pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, têm desta quinta-feira, dia 7 de fevereiro, até a próxima quinta-feira, dia 14 de fevereiro, para concorrer a uma das oportunidades de contratos de financiamento. Para os inscritos com renda familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos, a taxa de juros é zerada. O saldo devedor só começa a ser pago depois da formatura, desde que o graduado possua renda. O valor das parcelas é então descontado na fonte. O FIES admite a participação de candidatos que tenham realizado o Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM, a partir de 2010. A média necessária a ser obtida é de pelo menos 450 pontos e a nota da redação deve ser superior a 0. Todo o processo é feito pela internet. Para se candidatar, é preciso acessar a página do FIES na internet. Os resultados da chamada única serão divulgados em 25 de fevereiro. Os candidatos pré-selecionados precisam complementar as informações da inscrição na página do FIES Seleção para a contratação do financiamento. Quem não for aprovado nesta etapa terá o cadastro incluído na lista de espera automaticamente. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Calderon. Muito bem, Suzete Calderon trazendo informações pra gente da rádio, da Rede Nacional de Rádio em Brasília. Olha, a Agência Brasil traz a seguinte informação aqui. O presidente Jair Bolsonaro deverá visitar os Estados Unidos. Isso mesmo. Ainda no mês de março. É o que, tendo, claro, a sua saúde, a sua condição, né, melhorada, vamos dizer assim, talvez ele viaje em março. Isso de acordo com o andamento da sua recuperação, que ainda está em análise. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, passou os últimos 2 dias em Washington e hoje, dia 7, estará em Nova York para acertar os detalhes da viagem presidencial. A agenda de Bolsonaro deve reunir temas econômicos e comerciais, segundo o chanceler. Araújo quer também que parlamentares norte-americanos visitem o Brasil para conhecer a realidade nacional e discutir temas de interesse mútuo. Em Nova York, o ministro terá reuniões com empresários e formadores de opinião, além de especialistas em geopolítica mundial. Ele se reuniu há 2 dias com o secretário norte-americano Mike Pompeo. As datas para a viagem, no entanto, ainda estão sob análise. As informações são da Agência Brasil, como a gente falou no comecinho dessa matéria. Forte abraço para Neide Pimentel, que está acompanhando o nosso programa. Você que está ligado com a gente aqui na Ceará News. Olha que bacana, gente. Fico muito feliz com o pessoal aí do país inteiro, do Nordeste, do Ceará, do Brasil e do mundo. Até em Paris tem gente que nos ouve e está ligada aqui na Ceará News. Não é brinquedo, não. Um abraço para você que está ligado. Quero que você siga, curta e compartilhe a programação da Rádio Ceará News nas suas redes sociais. Poxa, gente, manda aí pro seu amigo que está de repente precisando se inscrever no FIES. Olha, eu acabei de ler a notícia. Ah, Eduardo, mas o programa é ao vivo, mas fica gravado. Quando eu finalizar o programa, ele fica na íntegra na nossa fanpage e também ao vivo, que ficou gravado, fica gravado depois do ao vivo lá no YouTube, tá certo? Conto com a sua audiência, você curtindo e compartilhando a programação da Rádio Ceará News. Eu volto amanhã, a partir de 11 horas da manhã, com mais detalhes e informações aqui na programação da Rádio Ceará News. O meu muito obrigado a você, amigo do Ceará, do Brasil e do mundo, que se liga aqui no nosso programa. Valeu e até amanhã. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.